Hoje é dia 10 de junho de 2017, agora são 9h30 da manhã e eu e o Carlos estamos aqui ao vivo trazendo uma mensagem de alegria, de esperança para você. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes. Que bom estar realmente ao vivo e estar podendo interagir com todos vocês ao pronto e aquilo que tudo que vocês merecem ter de nós. Márcia, o nosso programa hoje responde a algumas perguntas frequentes que a gente recebe via WhatsApp, né? E uma delas que a gente sempre tem recebido diz respeito às novas frequências e aos diferentes sistemas de cura que existem hoje, que são tão propagadas, né? Além daquela que nós trabalhamos com ela, que é a bioinformação, existem tantas outras. Márcia, o que temos a dizer sobre tudo isso? Tá, então deixa eu primeiro me apresentar, né, para as pessoas, para quem nunca tenha ouvido o nosso programa, né? Eu sou Márcia de Palma, eu sou professora de formação e desde que me aposentei eu tenho me dedicado ao trabalho como terapeuta holística e também a divulgar esse conhecimento sobre bioinformação que teve a sua origem na Rússia, lá na década de 1990 do século passado, e que chegou ao Brasil por volta de 2012. E eu hoje sou a professora habilitada e sou a professora e também, além de fazer a formação das pessoas para trabalharem com essas tecnologias, com esse sistema, né, de bioinformação, eu também faço os atendimentos. Então, eu faço atendimentos e também ministro cursos nessa área. E não apenas, embora eu hoje dedique a maior parte do meu tempo para esse trabalho, eu também conheço outros sistemas diferentes e é sobre isso que hoje nós vamos falar, né, Carlos? Acabou sobre de chegar uma pergunta para mim, Márcia, que eu acho que é interessante em relação a isso que nós estamos falando, que é o seguinte, a pessoa pergunta o seguinte: por que rezar? Porque rezar, eu posso responder isso no final? Pode. Né? Na verdade, eu gostaria de começar falando um pouco a respeito sobre essas novas frequências e os diferentes sistemas de cura. Então, me perguntam, várias pessoas me mandam pelo WhatsApp qual é a diferença, né? Se é a mesma coisa do reiki, se é a mesma coisa de EMF, se é a mesma coisa de cura reconectiva, se é a mesma coisa... O que é bioinformação, afinal? E por que eu chamo de sistema? Então, o que é um sistema? O sistema, ele diz respeito a um conjunto de procedimentos que são padrões, né? Então, quando alguém recebeu essa informação, né, então, quando se desenvolveu, né, a pessoa no Japão que recebeu a orientação sobre como proceder o reiki, ela recebeu uma série de instruções. Então, para isso, você precisa posicionar os dedos numa determinada forma, proceder determinado movimento com a sua mão, repetir esse movimento um número X de vezes, então aqui, ali, acolá. Então é isso que vai fazer o reiki funcionar, que também é um processo de transferência de tecnologia. Nós temos, por exemplo, a cura reconectiva. A cura reconectiva, ela trabalha com um sistema diferente, não há necessidade de você colocar a intenção, colocar o desejo em lugar nenhum. Basta que a cura reconectiva, inclusive, diz assim, olha, o seu ambiente de trabalho você não pode ter incenso queimando lá dentro, você não pode ter nenhum tipo de imagem dentro da sala, você não deve fazer nenhum tipo de oração, porque tudo isso vai interferir no trabalho que a frequência vai realizar. Uhum. Você tem o EMF, que é um sistema que trabalha com as suas malhas energéticas pessoais, mas que já existe toda uma série de comandos que precisam ser feitos a cada etapa do processo. A bioinformação, ela entende todos esses sistemas e ela entende de uma forma diferente. Ela entende que a intenção, ela é absolutamente importante, ela é essencial
para que o processo de transformação ele aconteça. Então, vamos dizer, se eu tenho uma questão familiar que eu quero resolver, eu preciso então ter esse desejo claramente colocado na minha mente, e eu preciso colocar foco, porque onde nós colocamos foco, ali a energia se concentra. Então, esse é o princípio básico da bioinformação. E para isso nós vamos ter alguns recursos que são auxiliares, como por exemplo os decretos. Os decretos são um tipo de oração. E aí, respondendo à pergunta do ouvinte, né? Você pode repetir para mim? Se ele pergunta por que rezar. Por que rezar? Tá. Toda vez que nós temos uma ideia e que nós nos conectamos com essa ideia ela ganha força. Não apenas na nossa vida, mas ela ganha força de todas as pessoas que estejam ligadas àquele tipo de pensamento. A oração, ela é uma egrégora muito forte, porque ela recebe essa conexão de pessoas do mundo inteiro. E isso então, depende de religião. Vamos dizer, o muçulmano ele não vai rezar o Pai Nosso. Não, ele vai depende, ter ou seja, a intenção, a reza, ela é tão boa quanto, independente da religião que o indivíduo venha a professar. Exatamente, porque ali você tem um conjunto de pessoas que vão se conectar àquele padrão vibratório, aquele padrão energético, e ao repetir aquelas palavras que você cria um mantra, não é? Que como você tem no hinduísmo, você tem aqueles mantras, só que são mantras muito curtos. Numa oração, esse mantra ele vai ser composto por uma combinação de palavras que vão refletir uma ideia. Então, toda vez que você se conecta a esse padrão energético daquela oração, você também traz para si toda a energia que aquela oração ela representa. É uma coisa muito interessante, porque na Rússia existe um paranormal que se chama Arepiev. E o Igor Arepiev, ele é um vidente e ele tem a capacidade de visualizar a malha cristalina do planeta. E ele estudando, ele tem inclusive a capacidade de se movimentar para o passado e se movimentar para o futuro. E num texto dele, que eu tive o privilégio de ter acesso, ele disse que uma das grandes transformações que aconteceram no mundo foi quando foi feita a tradução das orações da Igreja Católica. Elas foram traduzidas do latim para os diversos idiomas, que de uma maneira muito interessante se dissolveu o egrégora que aquela oração representava. Isso por quê? Porque todo mundo naquela época rezava em latim. Independente de você ser alemão, de ser italiano, de ser espanhol, aquele egrégora ela ganhava uma força justamente pela língua latina que manifestava aquele pensamento. E quando isso foi traduzido por os diferentes idiomas, ao mesmo tempo que você perdeu força daquela ideia original em latim, outras se formaram diferentes egrégoras de português, de alemão, de inglês, etc., porque essa é uma oração. Então houve, na verdade, uma ampliação. Houve uma ampliação, mas houve uma ampliação de uma forma diferente. Né? Mas houve uma ampliação universal maior, porque cada povo, evidentemente, poderia professar aquela reza no seu idioma, o que, evidentemente, fazia mais sentido para ele do que repetir alguma coisa que ele não tinha exatamente noção do que significava em latim, e até porque nem tantas pessoas conseguiam também rezar em latim, né? Era muito mais fácil para as pessoas rezar no idioma dele, né? Isso, sem dúvida.
Perfeito. Eu gostaria também, gente, de informar que nós temos um site da Ética Congressos, que é o www.eticacongressos.com.br, e nesse site você encontra ali uma série de informações, não apenas sobre bioinformação, mas sobre uma série de outras atividades que nós fazemos dentro do nosso programa Sementes da Alma. Uma delas, Márcia, eu gostaria de expor aos ouvintes agora, que é um simpósio internacional que nós estamos promovendo em outubro desse ano, cuja Rádio Mundial é uma das nossas patrocinadoras, e a gente agradece muito o trabalho que vem sendo feito pela rádio. Vai ser um simpósio em que nós estamos trazendo uma série de palestrantes do mundo inteiro e do Brasil. Será em outubro esse ano e será um evento realmente, conforme você está falando, em egrégora, onde vão estar realmente bastante pessoas, muitas pessoas, professando, evidentemente, uma mesma comunhão de intenções e de ideias, né? Exatamente. E, enfim, eu acho que vocês podem, então, como o Carlos falou, né, se vocês quiserem maiores informações, acessar o nosso site, o www.eticacongressos.com.br, ou se vocês tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato conosco, né, para outros tipos de informações, vocês podem entrar através do nosso WhatsApp, que é o 11, né? 99508-0022. Eu vou repetir, 99508-0022. Jesus amado, hoje deu um nó aqui no... Mas é normal, isso aí acontece, sem dúvida nenhuma. Deu um nó aqui nos neurônios. Foco, a questão da intenção e do foco, é o que nós estávamos falando. Exatamente. Perfeito. Mas, Márcia, isso tudo é muito importante, e me diga uma coisa, realmente essa questão das diferenças desse sistema de bioinformação que você trabalha com isso significa que são tecnologias, mas significa que você usa algumas ferramentas, algumas coisas nesse sentido, ou realmente você professa isso através do foco, da intenção? Isso, a diferença, como eu falava anteriormente, do foco e da intenção, né? Outros sistemas não trabalham com esse recurso, não levam em consideração o desejo, né? Então, eu posso ter o desejo de querer emagrecer. E como é que eu vou, então, fazer isso, né? De que maneira a bioinformação vai me ajudar nesse sentido? Eu vou, então, trabalhar com alguns recursos, né? Com algumas tecnologias. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, o primeiro dele é fazer uma transformação mental. Para isso, eu preciso estar consciente dos meus hábitos. O que eu faço que não me ajuda nesse processo de emagrecimento? Então, uma vez que eu me torne consciente disso, eu vou, então, fazer uso de algumas ferramentas. E uma delas é o decreto. O decreto, ele é como se fosse uma oração. Só que ela é uma oração pessoal. Ela é um conjunto de palavras que vão ser organizadas de uma forma específica e que elas vão fazer, então, vão dar um comando para a forma como as suas células vão se comportar. Então, esse decreto, ele precisa ser feito diariamente para que as células, elas passem a funcionar de uma determinada maneira e que o seu metabolismo, ele seja, então, alterado de acordo com aquilo que você quer. Porque se você não tem consciência, se você não tem noção do que acontece com você, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo, eu não como nada, e assim mesmo eu não emagreço. Então, o que acontece com o seu sistema metabólico que faz com que o seu organismo não esteja queimando aquelas calorias da maneira como deveria? Então, nós vamos corrigir isso através do decreto. Ou, um outro exemplo, se a pessoa tem uma questão familiar, então existe conflito entre os membros da família, né? Então, existem situações de muita briga, de muita
de muita discussão, etc. Isso causa uma instabilidade, um desequilíbrio. Então, aquele conjunto de pessoas, as relações que estão estabelecidas por aquelas pessoas, elas precisam ser corrigidas, precisam ser equilibradas. Então, para isso nós usamos uma tecnologia diferente, que é uma tecnologia denominada o Jardim do Pai, que é um local de cura, é uma meditação que nós fazemos, embora seja uma meditação guiada, ela vai trabalhar com a energia de todo aquele grupo de pessoas. Então, quando alguém vem para um atendimento, geralmente eu converso durante uns 5 minutos para saber qual é a questão que a pessoa quer trabalhar, né? Ou às vezes a pessoa teve um órgão extraído, ela removeu um rim, né? Teve um útero extirpado. Então, a informação do órgão sadio, energeticamente, ele ainda continua dentro do corpo. Ele existe então, ainda, ele existe ainda. Aquele órgão sadio, ele existe dentro da malha pessoal da pessoa, dentro do campo energético da pessoa, e ele existe também dentro da malha do planeta. Então, se a pessoa tem o desejo, ela quer reconstruir aquele órgão, ela vai colocar foco naquilo, e para isso existe uma outra tecnologia, que são as esferas de reconstrução. Nessas esferas de reconstrução, nós então, existe um procedimento que a pessoa então vai fazer no sentido de reconstruir aquele órgão. Então, aqui eu dei 3 exemplos, né? Reconstruir ou recondicionar, vamos chamar assim, ou seja, você pode estar com uma disfunção qualquer num determinado órgão. Perfeito, e Carlos. que você precise, evidentemente, consertá-lo, né? E com isso, evidente, você usa essas tecnologias com o objetivo de obter uma melhor manifestação para que aquele órgão e aquele sistema, porque nunca o órgão para de funcionar sozinho. Perfeito. Ele primeiro, ele vai parando de funcionar e ele vai dando alarme, porque ele vai começar a afetar outros órgãos daquele sistema onde ele está, né? E depois esse sistema ele vai contaminar os outros sistemas do próprio organismo, né? Então nós podemos fazer esse processo de regeneração, de reequilíbrio, de reconstrução, que aí são etapas diferentes do processo. Nós podemos, então, usar essas tecnologias. Agora, é muito importante dizer e frisar que algumas pessoas chegam, né, para a sessão e dizem assim: eu quero muito parar de fumar, por exemplo. Tá, então eu digo, olha, mas para isso você vai ter que colocar o teu desejo, a tua intenção e o teu foco. Eu vou fazer a primeira parte do trabalho, vou fazer a transferência da tecnologia, vou fazer a transferência da energia, eu vou fazer a reprogramação, né, desse sistema que você está querendo trabalhar. Agora você tem que fazer a sua parte. Então, diariamente, né, diariamente você vai ter que encontrar cerca de 2 ou 3 minutos no seu dia, pelo menos 2 ou 3 minutos no seu dia, para que você faça esse trabalho de reativação. E aí, muitas vezes, a pessoa me procura, né, um tempo depois e me diz assim: pois é, Márcia, eu fiz a sessão com você e não deu certo, porque eu continuo fumando. E aí eu digo assim: tá, mas você seguiu as orientações? Você gravou o decreto? Você escuta o decreto todos os dias? Não, tem dias que eu esqueci de gravar. Não, eu esqueci de fazer. Tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Então, se esse empenho pessoal, né, que a concretização é o caminho para que o desejo se concretize, ele precisa, é o empenho da pessoa em fazer. Então, nós vivemos num sistema que exige, que se baseia mínimo de esforço, em 2 leis. Né? Existem 2
leis primordiais. As outras leis do universo são todas subordinadas a essas duas primeiras leis, que a primeira é haja vida, e a segunda, haja evolução. Tudo aquilo que estiver contra essas duas leis não vai ganhar força do universo. Perfeito. Então, se você, quando você tem, vamos dizer, um caso como eu sou fumante, eu quero parar de fumar, tá? Mas eu não me permito reduzir o número de cigarros. Então, se hoje eu fumo 2 pacotes por dia, eu me comprometo a partir de amanhã a fumar 1,5 pacotes. Eu vou ficar fumando 1,5 pacotes durante um mês. Não e funciona. Depois disso, não. É um projeto. Depois disso, eu vou passar a fumar apenas 1 maço por dia. Depois de um mês, eu vou passar a fumar meio maço. Depois disso, eu vou passar a fumar 5 e depois eu vou parar de vez de fumar. É um projeto de longo período, mas foi o que a pessoa se propôs a fazer. E se ela vai tendo o reforço do decreto e ela vai se mantendo firme naquele objetivo, todo o universo ele contribui para que aquilo aconteça. Agora, se a pessoa diz assim, não, eu quero parar de fumar, mas ela continua comprando 2 pacotes de cigarro todos os dias e continua fumando todos os dias os 2 pacotes de cigarro e aí esquece de fazer o decreto, no outro dia não teve tempo, enfim, não vai tomando as decisões, então efetivamente aquilo não vai não vai se realizar porque não houve o empenho pessoal, o desejo não foi forte o suficiente para que houvesse aquela transformação. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para falar sobre um curso que nós vamos estar proferindo, a Márcia estará proferindo esse curso agora nesse fim de semana, Isso. Nos dias 11 e 12. Como? Não, no outro fim de semana, desculpa, eu confundi. Esse fim de semana agora é a palestra que nós vamos fazer. Isso, nós vamos fazer uma palestra amanhã. Eu gostaria, inclusive, de convidar vocês nos dias 10, amanhã, no dia 10 de junho, às 9 horas da manhã, nós temos uma palestra que nós vamos ter a oportunidade de elucidar melhor as questões envolvendo a bioinformação. E quem quiser fazer a sua inscrição na palestra, pode, por favor, eu peço entrar. Que passe através do telefone WhatsApp, que é o 11 99508 0022. Se possível, deixe o seu nome, porque, claro, quando você manda mensagem, você não deixa o nome ali explícito. Isso, nós ainda temos pouquíssimas vagas, então se você tiver interesse, por favor, entre em contato conosco para que você possa vir e tirar suas dúvidas também pessoalmente nessa palestra. Eu recebi aqui uma pergunta do Júnior, né? Quantas sessões são necessárias em média para uma cura? Então, uma única sessão, Júnior. Numa sessão nós tratamos de uma questão específica. Então, o foco vai ser para uma questão específica. Mas, geralmente, esse trabalho, quando você trata de uma questão específica, isso se expande para outras áreas da sua vida. Então, você, às vezes, está lidando com uma questão de dor no ombro, e quando a gente trabalha com a questão da dor do ombro, outras coisas acabam se resolvendo também. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Meu Deus, mas já acabou. Que pena. Gente, quem quiser saber mais informações, 995080022. Tenham todos um bom fim de semana. Foi maravilhoso estar aqui presente com vocês. Márcia? Gente, olha, eu espero vocês amanhã na nossa palestra. Entre em contato conosco se você tiver interesse de conhecer mais a esse respeito. E para aqueles que não puderem ir, eu desejo um excelente final de semana e uma semana iluminada. E para todos vocês que haja cura, vida e evolução. Até a próxima sexta-feira, pessoal. Rádio Mundial